Olha, uma pauta super interessante. Por nós todos conversaríamos um programa inteiro, mas infelizmente a gente tem que editar, né? E tem que trazer para vocês matérias bem elaboradas com os melhores tópicos. É por isso que a gente se rende a um pouco de arte e cultura desse bate-papo super especial com o Wellington Soares, que é professor, e o André Gonçalves, que é publicitário. Claro, vamos falar sobre mercado editorial no Piauí, mercado editorial com arte e cultura, e isso inclui, claro, a Revés 13. E agora o bate-papo é sobre literatura, arte de forma geral, com dois apaixonados por essa área no Piauí, cada vez mais crescente, abrangente. Viva a nossa cultura, viva a Revés 3, viu? E o professor Wellington e André Gonçalves são os responsáveis por essa super revista, que é uma referência hoje para a cultura nacional. E também tem livros, tem eventos literários. Professor Wellington, vários livros lançados, 6 ao todo, não é? 6 ao todo. 6 livros, o André tem 2, focos diferentes, né? O professor gosta mais de crônicas e também ler muito. O André, claro, ler muito, ver muito filme, publicitário, mas como é produzir textos, André, de uma forma mais interativa. Os seus livros têm esse papel, né, de serem largados, deixados por aí, alguém pegar e repassar. Como é que surgiu essa ideia? Antes da gente falar da Revés 3, já quero falar de livros. Bom, eu escrevo para publicidade, né? Há muito tempo eu aprendi a escrever e escrever muito cedo. Então, desde sempre eu fazia pequenos rabiscos, né? Pequenos contos, pequenos poemas. E há alguns anos, no século passado, quando estourou a bolha dos blogs, eu era um dos que estava na turma dos primeiros blogueiros. E comecei a publicar pequenos textos e contos no blog. E alguns anos depois começou a haver um tipo de cobrança, digamos assim, reúne tudo num livro, que é mais fácil, enquanto não está num livro, não está publicado mesmo, e eu resolvi fazer, e por enquanto são só 2, mas tem essa pegada um pouco mais descompromissada, digamos assim, pequenos contos, pequenos poemas, né? Ao contrário do Wellington, que fala de muitos assuntos assim. Toda semana, hein, Wellington? Há quanto tempo você vive produzindo crônicas para jornal e desde quando surgiu a ideia dos livros? Na realidade, eu fui convidado para escrever para o jornal Meu Norte, né? Substituindo André Gonçalves. Ele estava saindo, tá certo, eu entrei, a Liliane Pedrosa fez esse convite e foi um desafio, porque eu vinha do conto, né? Eu já tinha 2 livros de contos publicados, né? O Linguagem dos Sentidos, em 1992, e o Maçã Profanada, em 2003. Mas eu lia bastante crônica, sempre me identifiquei com crônica, né? Então foi um desafio e é bom, porque como você tem aquela obrigatoriedade de escrever toda semana, é um desafio. E você escreve naquele instante final, né? Ou seja, na noite anterior que você tem que enviar. É sempre na emoção? Né? É sempre na emoção. É sempre como na jornalismo, emoção. né? Sempre com contratempos e tempinho a mais. É claro que durante a semana você já vai trabalhando algumas ideias, né? E a crônica é legal porque você pode trabalhar os fatos do cotidiano. Então você que lê jornal diário, então você leva uma vantagem enorme. De maneira que você pode escrever crônicas sobre qualquer assunto. Um assunto da atualidade, do momento, como você pode resgatar um fato lá do passado, né? Que é o caso do dia em que quase namorei a Xuxa, que deu título ao meu 5º livro. Wellington, uma curiosidade só, acho que o André também pode responder a esse mesmo questionamento. O que surge primeiro, o texto ou o título? Isso, para mim, é uma dificuldade, o título, já que ele é o chamatriz, né, para despertar o interesse do leitor. O que é que surge primeiro no seu texto? No meu é o texto. O título geralmente vem por último, né? Mas às vezes, raramente, mas já aconteceu comigo, do título vir primeiro. Por exemplo, eu estava assistindo a um noticiário na televisão e surgiu lá a questão da discussão sobre exame de próstata, né? Algumas pessoas de formação machista não aceitando fazer o exame e acabam morrendo, né? E imediatamente veio à minha cabeça, né, o título, né? Dedada que salva.
Então, de maneira que a partir daí eu já comecei a trabalhar. Tem esse poder de síntese. Mas geralmente vem no final. Eu escrevo o texto, né? E no final que eu dou o título. Para você também, André, no caso da poesia, é semelhante o processo? Normalmente sim. Normalmente começa por alguma coisa me provoca e a gente começa a escrever, a tentar traduzir aquilo de alguma forma. E com outro detalhe, como eu venho de publicidade, né? Que exige muito na criação de títulos, então quando a gente vai fazer outro tipo de texto, a gente tenta se libertar um pouco da pressão do título, né? Inclusive nos últimos tempos eu tenho feito muita coisa sem título, né? Que já é um outro exercício também, você conseguir chamar o leitor para um texto que não tem título também tem que ter uma certa confiança do leitor, né, do seu leitor, e tem que conseguir transmitir alguma coisa dentro do texto, sem ter nenhum gancho para atrair a atenção. Não deixa de ser uma provocação, não é, André? E sobre o Saliceu, que é o próximo projeto aí que inicia dia 21, é isso? Dia 20, na realidade. 20, Como é que vai 21 ser isso? Como é que vai ser esse 22, evento? Né? É a segunda edição, esta edição homenageando o Clóvis Moura, que dá nome ao campus da UESP lá no Dirceu, não é? E vai ser bom também para a gente, de certo modo, divulgar quem foi o Clóvis Moura, não é? E foi um puto intelectual piauiense que se destacou nacionalmente, né? Na área do jornalismo, na área da história, da poesia, da sociologia. Deixou trabalhos importantíssimos sobre a questão da negritude no Brasil, teve uma participação política, tá certo, muito intensa no Brasil, não é? Então, o Saliceu é legal porque, vamos dizer, é o livro sendo levado para a periferia, né? O bairro mais populoso de Teresina, porque nós temos o Salito, que é realizado na Universidade Federal. Concentra todo mundo concentra, lá, né? Mas nós não tínhamos no bairro, né? De maneira que os outros bairros estão reivindicando também. Então lá é lançamento de livro, palestra, tem um espaço da criança, nós vamos ter saraus literários, nós vamos ter atrações musicais, não é? Mas principalmente o quê? Formar leitores. Eu acho que o desafio, tanto para quem escreve, né, André, mas também para quem realiza essas feiras literárias, é fomentar a leitura. Como é que vai ser esse intercâmbio de autores? Você está trazendo alguns de fora também, não é? Estamos trazendo a Ana Miranda aqui de Fortaleza, do Ceará. No dia qual dia que ela vem? Ela vem logo no primeiro dia, a primeira palestra, não é? Às 18 horas. E é uma autora hoje consagrada. Muito. Não é? Estamos trazendo também o Salgado Maranhão, que é aqui de Caxias. Mas que é nosso também. É nosso, é Piauí também, Salgado do Piauí. Mas é um cidadão do mundo, eu costumo dizer que ele é um cidadão do mundo. E estamos trazendo dois autores aqui de São Luís, né? Que é o Celso Borges e o Beto Enhoque, que fazem uma performance poética maravilhosa. Mas principalmente priorizando o quadro docente da UESP, que é um quadro docente da melhor qualidade. É um pessoal que aí com doutorado, pós-doutorado. Então acho que nós temos que valorizar também a prata da casa. Me fale agora da Revestrais, começando com você, André. Como é que surgiu esse projeto? Vocês estão comemorando, né, com a edição especial de 2016. Que é essa daqui, a última edição, tá certo, é esta daqui. A Revestrais é uma revista que mostra que o Piauí tem voz e texto no sentido de cultura nacional, não é? E, na verdade, a gente teve uma redução do número de revistas de cultura, foi um baque bem grande nesse período, nos últimos 4, 5 anos, mas a impressão que está dando é que existem ainda algumas iniciativas que estão voltando a ganhar algum tipo de fôlego, né? A gente vê boas publicações surgindo, especialmente no Nordeste, tem algumas que são um pouco mais regionais, Pernambuco, alguma coisa na Bahia, mas elas vão se consolidando num público ainda restrito, um pouco menor, mas com a possibilidade da internet, elas vão se multiplicando também, levando essa voz da cultura. É um ótimo vendedor, né? O professor Wellington sempre está com as revistas embaixo do braço, faz uma assinatura. Eu acho que é interessante, né? Porque você acaba conhecendo o público da sua revista. Eu gosto muito desse contato com o leitor. Isso eu aprendi lá em 79. Eu cursava biologia no Rio de Janeiro, né? E aí eu publiquei, um amigo, né? Nós dois apaixonados, publicamos um livro de poesia. E na época existia essa poesia tida como marginal, underground, né? Então era o corpo a corpo.
o autor, tá entendendo, vendendo o seu próprio produto, né? Então esse contato que eu faço é maravilhoso, porque eu sinto o feedback, né? Como é que as pessoas estão recebendo a revista. E isso é muito bacana. Nosso compromisso, ler, divulgar, incentivar, por isso que agora eu vou vender para vocês a revista Revés 13. Beleza. Bimestral ou é mensal? Ela é bimestral. E a assinatura, o que fazer, onde adquiri-la, Wellington? Ele é o melhor vendedor, deixa ele. Deixa ele. Onde adquiri-la? Então pode entrar em contato com a gente, né, pelo telefone 3011 2420, né, ou pode acessar o nosso site. Nós temos um site belíssimo, não é? E é muito fácil a pessoa fazer a assinatura. E nós estamos sempre circulando, eu, André, a equipe, né? É só nos procurar que a gente faz a assinatura na hora. São 6 edições por ano, assinatura extremamente acessível, R$90, não é? E você vai ter o quê? Você vai ter cultura, arte e algo mais. Olha, eu acho que é papel da arte, de forma geral, não só transgredir de vez em quando, mas como chocar, né, professor? Eu queria que você falasse dessa polêmica, por que esse título, O é Lindo e Outras Histórias. Foi um sucesso de repercussão, né? Foi. Você esperava tudo isso? Não, sinceramente não. Principalmente algumas críticas muito, assim, primárias, não é? As pessoas, elas se deixam levar pela aparência, pela primeira leitura. Esquece que na literatura você tem que ler as entrelinhas, né? A Clarice Lispector já dizia isso daí, né? Então, isso me chocou, porque as pessoas não leram o livro e se deixam levar pelo título e já começam a achar que é uma obra pornográfica, não é? E, na realidade, é um título que tenta mexer com a autoestima do piauiense. O Adélia Prado, uma poeta mineira aqui da sede do estado do André, não é? Ela dedicou um poema, e olha que é uma mulher, ao cu, celebrando o cu, que é objeto de amor. E no meio do poema tem um verso, que é cu é lindo. Isso eu li lá atrás, mas tudo que você lê, você vai armazenando. E certa vez eu passando ali em frente ao cemitério São José, eu vejo a pichação no muro. O Piauí é o cu do mundo. Ora, eu juntei as duas coisas. Ótimo isso. Se a poeta diz que o cu é lindo e alguém picha o muro dizendo que o Piauí é o cu do mundo, o que é que se deduz? Que o Piauí é o lugar mais lindo do mundo. Esperto ele, viu? E o que você achou disso, André? André é mais tranquilo, não gosta de tanta polêmica. Não é nem gostar da polêmica, mas essa verve assim, é mais do Wellington mesmo. E é um título vendedor, né? Como você mesmo disse, ele é bom vendedor, serve inclusive para gerar, né, o buchicho em torno do livro dele. A gente vive um período de ditadura da arte, né? Todo mundo parece que, por exemplo, falar de arte, falar de alguma coisa é complicado, principalmente com essa propagação de haters nas redes sociais. Você viu o que aconteceu agora dessa exposição de Santander, né? Isso nos deixa bastante preocupados. O André postou, não foi, André, no Facebook, né? E nos deixa muito triste, porque como é que um banco, não é? Como é que os curadores, não é? Fazem uma exposição que tem uma data definida para terminar, e porque um movimento de certo modo levado adiante por meninos, não antecipam o fim dessa exposição, motivados por preconceito. Nem começou, né? Parece que ia ser daqui a um mês. De previsão de 2 meses e tinha menos tempo. Mas, inclusive, saiu nas redes sociais também agora, já fala os promotores de justiça do Rio Grande do Sul, promotores não lembro bem os termos, mas da juventude e adolescência, foram visitar a exposição depois que ela foi fechada e já disseram que não havia nada de pedofilia, nem de nenhuma coisa que sugerisse a necessidade de que se cancelasse a exposição ou gerasse algum tipo de constrangimento, algum tipo de malefício, digamos assim. Então você vê que existe um pouco de, eu vou chamar de manipulação com algum tipo de interesse nesse tipo de discussão, existe um pouco, ou muito, não sei medir isso, um pouco de desconhecimento, inclusive, do que pode ser a arte, do que tipos de motivações, né, o artista pode ter e de funções que eventualmente a arte pode cumprir, né? Então existe um pouco de desconhecimento. Eu acho que esse episódio mostra uma coisa que é bastante simples de ser vista, de que exposições com temas que
agradam uns, não agradam outros, precisam ser feitas mais vezes para que a gente possa conhecer o que está sendo produzido e gerar debates um pouco mais elevados, digamos assim, sobre o que é bom, o que não é bom, sobre pertinência ou não de uma obra, sobre que tipo de mensagem está contida na obra. A discussão do gosto, eu gosto e eu não gosto, ela passa a ser irrelevante quando você tem uma outra instância, que é a instância da mensagem, do espírito da arte, do que... Eu acho que Londres já fez isso, década de 70, 80, exposições semelhantes. Então, quem sabe essa exposição vá para o mundo, né? Que seja Bom, mais nós igual mesmo nesse falando sentido. sobre isso, porque isso retira, na realidade, a liberdade do artista. Quer dizer, nós estamos censurando a arte. É possível isso aí, depois de toda essas transgressões, né, com as vanguardas artísticas, né, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, né, o modernismo aqui no Brasil. Quer dizer, é o mesmo grupo, que esse é liderado pelo MBL, né, MBL, é o mesmo grupo que está indo às escolas lá de São Paulo para observar as aulas dos professores. Quer dizer, isso é o nascimento do fascismo, isso vai levar ao nazismo. Quer dizer, tu vai censurar agora o professor em sala de aula, vai retirar dele o direito de falar, tá entendendo, os seus pensamentos? Então é uma coisa ridícula. Totalmente radical, né? Assim, né? preocupante. Eu acho que o ponto a ser levantado é esse, assim, quem tem o direito de decidir o que alguém pode ver ou não, né? Isso é um ponto muito delicado e que merece ser debatido, muito mais do que o conteúdo, se tinha, se não tinha, se eu gostei, se eu não gostei, se era boa, se é ruim, que também tem muita essa discussão, não era boa, mas quem decide o que é bom? Aí depende muito, mas assim, acho que o ponto central é quem pode determinar o limite do que eu tenho direito ou não de ver. Pra você ter uma vocês ideia, para virem com mais frequência no site, viu? A gente vai ter muita coisa para discutir, tá e bom, só professor? para retomar aí, vamos pegar como exemplo a obra do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues era proibido, Coitado, hoje era ele ia tido conseguir como escrever, hein? Teatrólogo pornográfico, e hoje é um dos maiores teatrólogos brasileiros. Se fosse nos dias de hoje, estaria sofrendo essa vigília também. Com certeza. Bom te ver aqui, viu? Parabéns, Revestrais. É um prazer e muito obrigado aí. Vocês retornam com a gente no próximo mês? Com certeza, é só nos convidar. Tá ótimo. Bom te ver, André. Que bom, obrigado.